se dividiu no trabalho e hoje está sendo esse dia tão especial. A gente vai iniciar com um estudo, uma apresentação sobre o Kardec, deste livro aqui. Alguém me fornece o livro, por favor, para eu mostrar para as pessoas? Este livro aqui. A gente se baseou para apresentar na noite de hoje esse livro, que é um livro que é de um jornalista, né? Então ele é objetivo, né? Uma fonte de confiança. E aí a gente quis trazer objetivamente mesmo a história do Kardec, além das nossas informações dentro da doutrina espírita que nós já temos, que a gente vem estudando, né? Desde muito tempo. Essa noite, esse estudo dessa noite, ela se propõe de uma forma diferente. O nosso NEP, o objetivo dele é de discussão. A gente estuda junto, discute e vai pesquisando. Esse é o nosso objetivo. Mas nessa noite de hoje especial, a gente vai apresentar e vai também discutir. E quem tiver interesse de participar conosco pode conversar com a gente depois. Eu quero convidar a Elzita para vir aqui fazer uma apresentação, que ela é a nossa coordenadora do grupo, antes de iniciar os nossos slides. Bom, boa noite a todos, né? Conforme a Angélica disse, nós estamos aqui hoje para trazer para nós todos o fruto do trabalho do método do NEP. E a gente entende o método do NEP mais ou menos assim. Vocês conhecem a história do Filipe e o eunuco, que era o administrador da rainha, ou ele estava de carro, Felipe andando a pé, e de repente Felipe se aproxima dele e vê que ele está lendo as escrituras. Só que ele não sabia ler. Então, ele propõe a Felipe que dê a ele instruções para que ele aprenda uma forma de entender o que estava escrito. Então, para nós, o NEP é mais ou menos esse esquema. Nós todos que aqui estamos buscando, de alguma forma, aprender a ler, a entender e a interpretar as Escrituras Sagradas. Sempre com a porta do Cristo e a chave de Kardec, né? Então, por isso que a Angélica colocou, o nosso trabalho é um trabalho de construção solidária, é uma construção em conjunto, em que nós vamos buscando e nós não temos pressa, como será hoje diferente, né? Que nós estamos todos com minutinhos demarcados, mas a gente vai buscando aprofundar, às vezes, coisas que parecem simples, e a gente tem garimpado pérolas e ensinamentos que mudam a nossa cabeça e o nosso coração. Uma outra proposta do NEP é isso. Não é simplesmente saber ou, pior ainda, não tanto mostrar que sabe, mas verificar que aquilo que a gente vai compreendendo, que a gente vai tentando saber, vai de alguma forma interferindo no nosso modo próprio de ser. Então, que Jesus abençoe a nós todos. Essa noite dedicada a Kardec, o patrono de nossa codificação, né, o nosso codificador, que ele, onde estiver, receba as melhores vibrações de nós todos. Que a equipe espiritual vinculada a esse trabalho da divulgação da terceira revelação também receba os nossos agradecimentos pela ajuda, pelo amparo, pela solidariedade em estar conosco nessa jornada. Sejam todos muito bem-vindos. E, por favor, fiquem até o último minuto. Bom, então vamos iniciar. É a Cris, né? Cris, é você? Então, Cris, gente, todo mundo conhece a Cris, que vai iniciar os nossos slides. Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouquinho, né, da minha leitura de duas partes do livro, a Kardec e a biografia. Antes de começar a falar propriamente de Kardec, né, do professor Rivail, até então, que é na parte que eu vou apresentar, ele ainda é tido como professor Rivail,
eu achei importante fazer um contexto histórico da época, né? E até mesmo um século antes, que precedeu, 2 séculos, perdão, que precederam os estudos de Kardec. Bom, os séculos 17 e 18, eles são marcados basicamente pelo iluminismo. O que vem a ser o iluminismo? É uma tentativa de diminuição do poder da igreja, né, de influência da igreja sobre o governo e também sobre o poder absoluto, né, do rei, que até então havia o absolutismo. E ele é conhecido como o século das luzes. Por que seria o século das luzes? Porque a gente tem uma tentativa aí de empregar a luz da razão sobre as trevas da ignorância, né? O povo era comandado e às vezes entrava num certo mecanicismo em que as pessoas não prestavam atenção na razão, e muito menos no desenvolvimento intelectual, na perspectiva da intuição. E esses pensadores, o John Locke, o Voltaire, o Rousseau e o Montesquieu, eles eram filósofos, né, iluministas, e eles foram basicamente os grandes precursores, né, do iluminismo. O iluminismo ele surgiu na Holanda, mas ele teve o seu apogeu, né, na França, conforme a maioria aqui deve saber. Então, a tentativa de quebrar o domínio da razão sobre a visão teocêntrica, ela foi executada de várias formas. E, pensando aí no contexto de Kardec, qual que seria a influência, né, do iluminismo? Eu acho que ao abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, nas primeiras páginas a gente já vê marcadamente essa influência da razão, né? Que Kardec diz que fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Rotineiramente nos nossos estudos também, o que a gente faz? A gente deve passar tudo pelo crivo da razão, né? Nas reuniões mediúnicas, as mensagens que são recebidas, etc. Bem, e o século XIX? O século XIX ele viveu basicamente um intenso desenvolvimento da ciência, né? O próprio Marcel Sotomayor ele diz que foi a ebulição da ciência, um incentivo muito grande que já havia partido desde o iluminismo, que eles também estimulavam isso. Então, a cada dia, pesquisadores anunciavam descobertas mais impressionantes e transformavam o impossível dos tempos atrás em evidências científicas e invenções revolucionárias. Há que se lembrar também que o iluminismo ele eleva o homem em relação a Deus, né? Sai da visão teocêntrica e volta para a antropocêntrica. E aí, com isso, a gente tem aí várias invenções, né? A gente tem a locomotiva a vapor, tem o toca-discos, tem o telefone, a pilha, o famoso telégrafo, o cinema, o sabonete, o termômetro, a própria anestesia, que também contribuiu muito, né, para revolucionar a medicina, e a famosa lâmpada aí incandescente com Thomas Edison. Bem, e nessa perspectiva, várias teorias também foram desenvolvidas. E aí a gente começa a entender a divina providência atuando, o desenvolvimento intelectual do homem, para que ele pudesse começar a ver a vida sob novas perspectivas. E aqui a gente observa que muitas teorias, elas mexeram com aquilo que era impalpável, com aquilo que o homem desenvolveu a partir do raciocínio, da intuição. Porque até então, quem que ia acreditar que existiam os micróbios? Então, foi nesse século que foi se desenvolvida a teoria microbiana, a teoria psicanalítica, a teoria atômica, a própria teoria da evolução. E aqui eu coloquei uma charge que fala assim, voltem, porque eu esqueci a Bíblia. Ou seja, a tentativa distorcida do homem de desligar a religião, a fé, da ciência, né? E a gente hoje entende perfeitamente que isso daqui nunca existiu. Existiu na cabeça do homem que até então não tinha um desenvolvimento intelectual bastante para compreender as leis divinas, né? Bem, e aqui também ficou meio clarinho, mas representa o desenvolvimento da teoria eletromagnética. E, para quem não sabe, o professor Rivail, ele foi um profundo estudante, estudioso da teoria eletromagnética. Desde os 19 anos, ele estudava essa teoria. Bom, os fenômenos, então, começam a causar espanto e polêmica na Europa e nos Estados Unidos no século XIX. Então, em plena ebulição da ciência, onde o homem ele ocupa um lugar de destaque e parece até que Deus perdeu um pouco da sua magnanimidade e de ser todo-poderoso, começam a acontecer os fenômenos das mesas girantes.
Então, aí eu coloquei uma reportagem, né, de um jornal parisiense de 14 de maio, que ele fala: só se ouve falar por toda parte da mesa que gira. O próprio Galileu fez menos ruído no dia em que provou ser realmente a Terra que girava em torno do Sol. Então, assim, no livro, né, eles ressaltam até com uma certa entristecimento mesmo com relação a Galileu, né? Por que as mesas girantes estavam fazendo mais sucesso? Galileu optou pelo silêncio, né? E as mesas girantes se escancararam aí por várias partes do mundo ao mesmo tempo. Bem, mas seria isso o quê? Uma assombração? Uma possessão? Uma autossugestão? Ou um delírio coletivo? No entanto, as mesas saltitavam por aí, elas giravam. No livro também diz que elas iam até o teto e se espatifavam no chão. Um toque à letra A, 2 toques à letra B, 3 toques à letra C, e assim sucessivamente, né? Pouco a pouco, toda a teoria, digamos, de contato entre um invisível que ninguém entendia muito bem o que era e o homem foi sendo desenvolvida. Bem, e aí eu coloquei algumas charges, né? Porque a Nova Maria Nacional, principalmente na França, ela surtiu efeito, e não só naquela reportagem daquele jornal, mas o pessoal começou a publicar algumas charges sobre isso. E aí, citando uma delas, dizia o seguinte: jovem mesa, de exterior simpático, que falava várias línguas e que conhece um pouco de aritmética e muitas histórias, pede um lugar de intendente de finanças. Uma outra bem interessante foi essa daqui: como é possível, então você, infeliz rapaz, que mantém criminosa correspondência com a mesa de costura de uma francesa? Então, assim, para vocês terem uma noção do impacto, né? Hoje a gente vê charges nos jornais que são coisas assim do momento e que estão estourando na mídia, né? Então, as mesas girantes, elas também causaram um grande impacto em várias partes do mundo, principalmente na França. E com isso, havia um intenso jogo de forças. Por quê? Alguns intelectuais, e que tinham um senso mais apurado, um desenvolvimento intelectual muito intenso, como esse estudioso aí do magnetismo, ele dizia o seguinte: quem sabe não estamos diante de uma nova ciência, capaz de purificar o mundo de tanto materialismo. É todo mundo a explorar, e talvez seja a chave de uma ciência nova que nos desvelará os mistérios até o presente impenetráveis da psicologia. Ele era um iluminado, né? Porque as coisas só estavam começando a acontecer, ninguém sabia ao certo que tipo de comunicação era aquela, ninguém sonhava que eram espíritos, né? E ele já tinha essa percepção. Bom, mas e a igreja? A igreja dizia o seguinte: isso é coisa do diabo. Condenava, como sempre, a evocação dos mortos, né? Segundo o próprio Moisés, né? Pregava lá na primeira revelação. No contexto, né, da primeira revelação. As mesas girantes eram admissíveis como exercício puramente recreativo. Então, tudo ia muito bem, obrigado, para a igreja, enquanto você achava que aquilo era uma coisa sem algo por trás. A partir do momento que você colocava que aquilo era coisa de a alma de um morto, a igreja já condenava. Necrofilia, possessão, podia ser uma heresia, podia ser... as mesas poderiam estar sujeitas a um exorcismo ou a excomunhão dos pecadores que estavam mexendo com aquilo. Então era uma coisa muito forte. Me chamou a atenção essa questão da necrofilia, que é uma excitação ao ter contato ou então ao ver um cadáver. Então vocês imaginam para onde que alguns representantes da igreja levaram essa teoria, né? É uma coisa muito absurda. Bom, mas e o professor Rivail e o espetáculo das mesas girantes? Bom, o Rivail lia muito, né? Ele via nos jornais os noticiários, ele via as charges, ele escutava o pessoal falar, e ele dizia o seguinte: quem estudará a fundo as ciências rirá da credulidade supersticiosa dos ignorantes. Não mais crerá em fantasmas ou almas do outro mundo. Não mais tomará fogos fatos por espíritos. Eu tive a curiosidade de pesquisar o que seriam esses fogos fatos, e eu achei bastante interessante, porque é o seguinte: é simplesmente a combustão do metano em brejos, por exemplo, onde há muita matéria orgânica em decomposição. Então, forma algumas luzes azuladas, principalmente à noite, por conta dessa combustão do metano. Coincidentemente, quando alguém passa por ali e está tendo aquela ebulição, gera uma corrente de ar, então você tem a sensação que a luz está correndo atrás de você. E a pessoa ainda fica mais assustada e corre. Então,
né? É uma coisa assim, eu achei bastante interessante a ligação que o Kardec fez, né, com um fato puramente científico, né? Mas quem era então o professor Rivail? O professor Rivail, ele foi um discípulo, né, do Pestalozzi. O Pestalozzi era diretor de uma das escolas mais inovadoras e renomadas da Suíça. Ele publicou diversas obras, né? Ele nasceu em Lyon, mas estudou na Suíça durante muito tempo. Ele começou a frequentar a escola de Pestalozzi aos 10 anos de idade. Mais ou menos, durante esses acontecimentos aí das mesas girantes, ele já estava com 50 anos. Aos 18 anos, ele publicou a primeira obra dele, que foi simplesmente reeditada por 50 anos consecutivos. Era um tratado de aritmética. Então, vocês veem que não era uma pessoa qualquer, né? Era um espírito de grande envergadura mesmo e de grande desenvolvimento intelectual. Então, a profissão dele era basicamente professor. Ele sobrevivia também da venda dos livros que ele escrevia e, nas horas vagas, também ele fazia alguma coisa de contabilidade. E já em contabilidade, ele teve acesso a um teatro, né, onde ele realizava esse trabalho de contador, e ele já tinha visto alguns espetáculos de ilusionismo. E lá eram charlatões, né, que faziam alguns mecanismos com roldanas, com ímãs, fios invisíveis, e que faziam alguns espetáculos não iguais, mas similares, de certa forma, ao que estava acontecendo com as mesas girantes. Então, isso daí apoiou um pouco da teoria do Kardec, que seria ou uma causa científica, ou então poderia ser uma fraude, a questão das mesas. Bem, ele era casado com a Amélie Gabriel. Ela era um pouco mais velha que ele, e por isso eles não tiveram filhos, é o que o relato do livro traz. E eles tinham uma grande sintonia, e o casamento deles, por isso, deu muito certo, e o amor também, porque eles tinham uma grande afinidade pela educação. Eles tinham um projeto, né, de criar uma escola, desenvolver um sistema de ensino. E a Amélie Gabriel, ela é uma peça-chave, né, na vida dele, mesmo antes e após a doutrina espírita. Em 1853, ele é acometido por uma doença no nervo óptico. E a medicina, né, tradicional o condenou, disse que ele ficaria cego. Já conhecendo um pouco das teorias do eletromagnetismo, ele também era um estudioso da então, hipnose e do sonambulismo. Ele procurou uma mulher, uma curandeira, né, que naquela época se chamava sonambúlica também. E essa curandeira, através de ervas e de água, ela conseguiu curar Kardec em 3 meses, conforme ela tinha prometido. Então, esse é um fato que chama atenção. Ele era descrente das mesas girantes, ele via isso aqui com muita curiosidade e com muito pé atrás, mas, por outro lado, ele já tinha tido contato com alguma coisa, assim, de certo modo, entre aspas, bem entre aspas mesmo, milagrosa. Ele passou por alguns problemas financeiros, era professor, ganhava pouco, já naquela época o professor ganhava pouco, né, um consolo que os professores têm ainda hoje em dia, então o negócio não é de hoje, muito trabalho e pouco dinheiro. Isso é bem dito no livro. E ele teve um tio também que tinha problema com vício, com jogos, ele tentou, o tio tinha perdido uma grande fortuna em dinheiro, ele tentou ajudar, mas nessa época ele vendeu a parte que ele tinha numa escola, e ele emprestou esse dinheiro para um amigo agiota. E esse amigo dele quebrou e perdeu todo o dinheiro que ele tinha. Então, ele passou durante algum tempo por alguns problemas. E o pai da Amélie, que era uma pessoa bem de vida, que ajudou durante algum tempo, né, na sobrevivência, né, na vida deles. Ele era destacado na oratória, na retórica, na argumentação. Isso daqui vem muito de influência do Pestalozzi. Eu esqueci de falar, mas o Pestalozzi, uma coisa bem chave também que eu achei com relação ao espiritismo, é que eles levavam muito em consideração o individualismo do aluno. E isso era um fato novo. E eu acho que esse individualismo depois foi essencial para o Kardec, enquanto ele estudava o perfil, de certa forma, dos médiuns e também dos espíritos que se manifestavam, né, numa segunda etapa aí que a gente vai ver. E o Pestalozzi também era bastante signatário do racionalismo científico. Bom, então eu já falei, né? O Rivail, ele tinha 2 teorias para explicar a questão das mesas girantes. Uma era o eletromagnetismo, ou seja, havia uma corrente elétrica entre os médiuns, uma corrente elétrica era formada, né, ao redor da mesa, e com isso a mesa
girava. Essa era a teoria científica que ele tinha, antes mesmo de participar, né, de alguma reunião mediúnica, entre aspas, que até então ninguém sabia o que era mediúnica. E a segunda é que realmente era charlatanismo, né, e espetáculos de ilusionismo. Bom, no entanto, né, ele foi convidado para participar, né, de uma reunião, e a primeira reunião que ele participou foi em maio de 1855, na casa dessa senhora aqui em Paris. E uma coisa que ajudou muito a que ele fosse, né, observar, além do convite para participar dessas mesas, desse espetáculo das mesas girantes, é que foi esses relatos aqui de um conde, estadista, escritor e orador, que é o senhor Gasparin, em bom brasileirês, mas é Gasparin, eu acho, em francês, né? E que ele dizia o seguinte: dada a voz de comando, logo a mesa obedecia e realizava movimentos que nenhuma cumplicidade involuntária ou voluntária teria podido provocar. Então, foi muito por conta dos relatos desse conde que Kardec começou a ter um interesse de estudar mesmo o contexto científico desses fenômenos, né? Ao final de uma sessão na casa desse conde, os espíritos deixaram a mensagem de aceitai, ou seja, aceitem a esse invisível, né? Até então, que eles não sabiam muito bem o que seria, mas que eram para eles aceitarem que isso tinha fundamento. Entretanto, muitos não aceitavam e o professor Rivail estava entre eles. Bem, e quais foram as perspectivas, né, que o Rivail, ou melhor, quais foram as considerações, né, que o Rivail teve sobre essa reunião que ele participou? Ele escreveu: as mesas giravam, saltavam e corriam em tais condições que não deixavam lugar para qualquer dúvida. Detalhe, ele inspecionou a sala antes de participar. Estava na penumbra, mas ele procurou ver se não tinha um esquema de roldanas e tal, conforme ele já tinha visto lá nos espetáculos de ilusionismo no teatro. E outra coisa também era o perfil dos médiuns, a idoneidade, né, das pessoas envolvidas, etc. Bom, e ele observou que haviam também alguns ensaios muito imperfeitos, né, de escrita mediúnica numa ardósia com auxílio de uma cesta de vime. Bom, o que ele chegou à conclusão? Que havia alguma coisa por trás de tudo aquilo. E ele se propôs a estudar. E ele começou a frequentar as reuniões. Rivail, então, se torna assíduo às sessões. Na casa daquele conde, daquela senhora, ele conhece algumas reuniões depois a Caroline e a Julie Baudin, de 16 e 14 anos, e o que chamou a atenção, além da mediunidade, até então não descrita como mediunidade, era a facilidade que elas tinham de usar a cesta de vime, o lápis e papel para escrever, sendo que até então o pessoal, todo mundo usava somente a ardósia, né, que era um método mais complicado para poder se comunicar. No início, são propostas questões frívolas, e isso não agradava a Kardec. Por quê? Porque ele sabia que qualquer um poderia responder trivialidades, né, e até que ponto que isso veria de almas de outro mundo, né? Entretanto, em uma certa reunião, a Caroline, com o lápis à mão, começa a psicografar o importante romancista morto alguns anos atrás. E chama atenção, primeiro, os textos eram de elevado cunho literário e ela poderia se aproveitar daquilo, ela poderia vender aquilo como sendo uma obra dela. E ela não fez isso, a todo momento ela ressaltava que aquilo não era dela, havia sido, né, psicografado por meio dela. E a segunda coisa era o estilo literário, ficava muito bem marcado. Quem comparasse as obras desse romancista com o que a Caroline escrevia, via claramente que era o mesmo estilo. Bom, o número de manifestantes aumentava cada vez mais nas sessões e o que ficava sempre marcado eram esses subjetivismos na caligrafia, não importava o número de espíritos, sempre havia uma escrita peculiar para cada um deles. E também a peculiaridade literária, o estilo literário de cada autor também era bem marcado. E ninguém cobrava nada nessas reuniões mediúnicas. Isso, né, ele suspeitava de charlatanismo, mas em nenhum momento ninguém cobrava nada, não havia um comércio, nada relacionado com isso. Bom, qual que era o lema do Kardec durante até então ele era tido como Rivail, no decorrer de todas essas reuniões? Observar, comparar e julgar. Isso ele havia aprendido lá com o Pestalozzi, né, durante a estadia dele no castelo de Verdun.
Os próprios espíritos, então, eles se propuseram esse nome de espíritos. Isso não foi criado por Kardec, nem por nenhuma alma encarnada, digamos assim, né? Isso foi por meio de comunicação. Uma coisa que ajudou bastante no desenvolvimento e na credibilidade doutrinária, né, foi que importantes escritores e estudiosos, eles testemunharam e deram credibilidade às manifestações. Por fim, mortos de renome começam a se manifestar, como Dante, Molière, Rousseau, Sócrates, Shakespeare, Maquiavel, Galileu Galilei e a própria Joana d'Arc, esses dois vítimas da Inquisição, né? E, como sempre, um estilo literário muito peculiar, a escrita muito peculiar, correspondendo àqueles escritos que eles encontravam desses espíritos enquanto encarnados. Então, Rivail começa a fazer uso de perguntas complexas, porque ele queria entender até onde ele poderia, até que ponto ele conseguiria tirar informações. Ele observou também que havia diferença no grau de instrução dos espíritos. Então, a importância lá da individualidade proposta pelo Pestalozzi, levar em consideração o estilo de cada pessoa, ou melhor, de cada espírito encarnado, nesse caso, ou desencarnado. Então, ele começou a fazer perguntas sobre Deus, sobre alma, sobre o corpo físico, sobre o espaço universal, enfim, sobre todas aquelas perguntas que a gente vê no Livro dos Espíritos, né? Bom, aos poucos ele foi tendo a comprovação de informações de diferentes seções, lugares e médios, ou seja, aquele universalismo que a gente conhece lá ao estudar o início, né, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, em diferentes seções, em diferentes partes, em diferentes cidades, e as informações batiam a ponto assim, de comparar palavra por palavra, de uma seção aqui e outra lá. E, enfim, ele sempre muito rígido, né? E talvez já muito consciente de sua responsabilidade, ele dizia o seguinte: melhor rejeitar 10 verdades como sendo mentiras do que aceitar uma única mentira como sendo verdade. E esse foi um princípio também, além do observar, comparar e julgar, que ele levou a ferro e fogo. Bom, para ti só a verdade. Caminhando já para o fim da minha parte, né? Com aquelas questões lá do tio dele ter passado por alguns apertos financeiros e a perda daquele dinheiro pelo agiota, ele chegou a desistir, a querer desistir dessa missão que ele tinha. Até então não estava para ele também revelada como missão. No entanto, esse linguista, que era amigo dele e que também participava de sessões mediúnicas, né? Ele, que até então não eram chamadas de mediúnicas, mas enfim, ele entrega 50 cadernos repletos de mensagens a Rivail e lhe sugere a missão de avaliar e organizar o material. E isso deu um novo ânimo para ele e para Amélie também. Então ele decide continuar o trabalho. E um novo livro começa a ganhar corpo com essa história, né? Porque ele já estava com informações suficientes e bem, digamos assim, embasadas por várias comparações de várias reuniões diferentes. E foi aí que o espírito de verdade começa a se manifestar. E ele deixa muito claro para Kardec que aquilo era até então chamada de Rivail, né? Mas deixa muito claro que aquela era uma missão, que ele poderia não prosseguir adiante, que ele poderia falir, de alguma forma não conseguir concluí-la, mas que nesse caso haveria alguém para substituí-lo. Por outro lado, o espírito de verdade também deixou claro que a vida dele não seria fácil se ele prosseguisse nessa missão. E realmente, anos depois, o professor Rivail concluiu que realmente ele passou por muita coisa. E uma outra recomendação que o Espírito de Verdade fez foi que ele mantesse sempre muito calado, né? Ele não manifestasse sobre essa missão, continuasse o trabalho, mas sempre de forma muito discreta, e que ele desenvolvesse virtudes, como a resignação, a abnegação, a humildade, porque isso seria vital para ele. E, bem, o que eu tinha para apresentar era isso. Não percam as cenas dos próximos capítulos.